continuando aqui nossas explicações, né? Passemos agora para o segundo modelo, né? O segundo módulo de equações irracionais. E aí nós temos... você pode observar o seguinte, o que é que mudou em relação ao anterior, né? Aqui nós temos um radical de um lado da igualdade e do outro lado nós temos agora dois termos. Nos dois exemplos anteriores a gente tinha um radical de um lado e um termo desse lado, né? Como aqui nós temos radical e aqui nós temos dois termos, sempre que isso aqui tiver dois termos aqui desse lado e um desses termos for letra, igual o nosso x, isso indica só uma coisa, tá? Sempre que isso aqui acontecer, ele vai virar equação de segundo grau para a gente resolver. Ou seja, fica um pouquinho maior do que a anterior, né? Pois é. O valor do x vai demorar um pouquinho mais para ser encontrado, mas chegaremos a ele, tá? Repito, sempre que tiver desse lado aqui, ó, seja desse lado ou desse, tá? Essas posições aqui, elas podem ser invertidas também. O radical pode estar desse lado e essa outra parte daqui na frente. Sempre que ela tiver nessa configuração aqui, com dois termos e um dos termos for letra, ele vai automaticamente virar equação de segundo grau. Então, vamos mostrar como isso acontece. Novamente, levando os dois lados ao quadrado, tá? Por que o quadrado? Porque agora aqui é 2, né? Então, nós vamos colocar aqui elevado ao quadrado. E o outro lado também elevado ao quadrado. 5 menos x ao quadrado. Ok? E por estar aqui ao quadrado, isso aqui vai virar o produto notável, né? Que a gente explicou na aula anterior. E aí, sendo produto notável, vai ter um trinômio aqui, sendo a equação de segundo grau. Então, cancelamos o radical com 2, eliminamos o radical. E desse lado fica 9 menos 2x, tá? Isso aqui é a parte fácil, né? Quando eles vêm assim desse jeito, é fácil de resolver, porque é só cancelar os radicais, tá? Agora, do outro lado, nós vamos aplicar o produto notável. E nessa aplicação do produto notável, nós lembramos que é o primeiro termo ao quadrado, tá? Então, o primeiro termo é 5. 5 ao quadrado, 25. Ok. Depois, então, esse 25 é a primeira resposta daqui, ok? Do nosso parêntese. Segunda parte, multiplica os três termos. 5 vezes x vezes 2. 5 vezes x vezes 2, tá? Regra do produto notável. 5 vezes 2 é 10, 10 vezes x, 10x. E aí pegamos essa resposta aqui do 10x e usamos o sinal daqui, ó, do parêntese, e acrescentamos à frente, 10x. Por fim, o x daqui, que é o último termo, ao quadrado. X ao quadrado vai permanecer x ao quadrado, não muda nada. E aqui o sinal é positivo, tá? Aqui sempre o sinal é mais, porque elevar ao quadrado fica positivo. Portanto, aí nós aplicamos o produto notável, né? Aqui só para você lembrar como é que faz o produto notável. Na outra a gente não vai fazer isso daqui, a gente vai adiantar o caso, senão o vídeo nosso fica extenso demais. Feito isso, a gente vai organizar a equação. Como essa parte daqui, ela tem um x positivo, tá vendo? Então, nós vamos repetir essa parte aqui, ó, e alterar essa, tá? Para evitar a multiplicação do menos 1, tá bom? Então, nós vamos repetir aqui, 25 menos 10x mais x ao quadrado. Repetimos, ó. Do mesmo jeitinho aqui, ó. Porque o x nosso está positivo, x ao quadrado, que é o valor de a, né? Agora, passamos isso daqui para cá. E eu tenho que trocar o sinal deles. Menos 9 mais 2x igual a 0. Isso porque eu tive que mudar ele para cá, tá bom? Dessa forma. Mudar ele continua o primeiro mesmo, mas eu mudei ele para o lado do x ao quadrado. Organizando aqui agora, vamos colocar, já resolver e botando na ordem, né? Então, nós vamos ter x ao quadrado, que é só ele aqui. 10x daqui com 2x aqui, ficam
8x, que é menos 10 mais 2. E o 25, com 9 daqui, nós temos uma subtração, né? 25 menos 9, que dá 16, né? Igual a zero. Então, viramos agora uma equação de segundo grau. Por isso que elas são disfarçadas, né? Ela vem irracional, biquadrada, depois ela vira outra coisa. Tá aí a explicação. Vamos lá seguindo, então. Como a equação de segundo grau, nós vamos de nosso famoso deltazinho, né? Com nosso bhaskarazinho, né? Então, nós temos delta igual, aqui eu vou fazer o mais rápido, né? Menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tem gente aí que tá errando os valores de c, viu? Tomar cuidado, de novo. Aqui agora multiplicando, 8 ao quadrado é 64, 4 vezes 16 também é 64. O que nos dá um delta igual a 0. Sim, delta pode ser 0, tá? Quando delta é 0, significa que nós temos duas raízes iguais, né? Iguais. Ou seja, x1 e x2 serão iguais. x1 e x2 são iguais, porque delta é 0. Então, nós vamos colocar o seguinte, né? X é igual. O 8 lá, né? Que é negativo. Menos 8, vem para cá positivo, né? Sinal invertido. Mais ou menos raiz de delta. 2 vezes A. Então, nós jogamos aqui em Bhaskara, né? B com sinal invertido, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta. x1 e x2 são iguais, então a gente vai ter o seguinte, né? X é igual a 8, mais ou menos 0, que a raiz quadrada de 0 é 0, e 2 vezes 1 é 2. Agora a gente separa para x1 e x2. Como aqui eu vou somar 8 mais 0 é 8, e 8 menos 0 também é 8, então isso diz que x1 e x2 são iguais, né? x1 é igual a x2, a gente já tinha colocado aqui, né? Duas raízes iguais, sempre que o valor de delta for 0. x1 igual a x2, que nós temos 8 sobre 2. Já coloquei direto porque, como eu falei há pouco, né? 8 mais 0 é 0, 8 menos 0 é 0. Então, você já pode trazer, sempre que isso acontecer, já traz os dois valores daqui assim, ó, tá? Portanto, x1 igual a x2, que é igual a 4. Ok? O valor do x deu 4. O que é que nós temos que fazer agora? Vamos pensar, pensando um pouco, nós vamos para, exatamente, verificação. Não acabamos, né? Verificação. Verificação. E aí, na verificação, eu tenho que copiar o quê? A nossa equação original lá, né? A que veio lá em cima, no início, que é... Deixa eu ver se pega as duas aqui. Não dá para pegar direito, depois a gente vê lá. Então, nós temos raiz quadrada de 9 menos 2x, perna radical sempre com todos os termos dentro, tá? Igual a 5 menos x. Quando for fazer a verificação, você tem que lembrar que você tem que usar sempre a equação que veio na conta, tá? Aquela que veio aqui em cima, ó, no início, para você resolver, tá bom? Não esquecer disso. Desenvolvendo o cálculo aqui agora, nós teremos que fazer o quê? Primeiro, substituir o x pelo nosso resultado de delta, né? De Bhaskara. Quer dizer, nosso resultado final aqui do x1 e x2. Então, aqui não tem um sinal entre o 2 e o x, não tem sinal. Então, é obrigado a colocar esse vezes aqui, ó. Ok? Antes de colocarmos o 4 aqui da questão. Porque se você não colocar esse vezes aqui, você vai pensar que é 24, né? E não é 24. Do outro lado, temos um x aqui também, né? Então, aqui eu vou colocar o 4 também? Sim. No lugar onde houver a letra, você tem que substituir, tá? Onde tiver a letra, você tem que fazer essa substituição. É regra. E aqui nós temos conta dos dois lados. Então, vamos lá.
Como nós temos essa multiplicação, primeiro tem que fazer, tá? Não vão cometer o erro de pegar 9 menos 2, 7, 7 vezes 4, 28. Tá errado. Primeiro, multiplicação. Repete aqui o 9 e o menos, tá? Prioridades das expressões numéricas. Então, 2 vezes 4 é 8. Viu só a diferença? Se a gente fosse fazer do outro jeito, aqui ia dar 9 menos 2, que é igual a 7. 7 vezes 4, 28. Aqui vai dar 9 menos 8, 1, né? 28 para 1 é uma diferença boa. 5 menos 4, aqui do outro lado também tem que fazer conta, tá? 5 menos 4 é igual a 1. 9 menos 8, aqui agora, 9 menos 8, 1, resolvido, igual a 1. E aí nós temos, para finalizar, a raiz quadrada de 1 é 1. E nós temos que 1 é igual a 1. 1 é igual a 1. Isso é o quê? Verdade? 1 é igual a 1. Portanto, a nossa resposta serve, né? Então, o conjunto de solução é igual a 4, né? 4. Copiando um daqui, ó. Falei para não copiar e estava copiando. Então, nós temos aqui, ó, o valor do x. Na verificação deu ok, né? Então, solução igual a 4. Certinho? Beleza. Nós temos mais um exemplo, né? Sobre isso, sobre esse caso. Vamos andar um pouco mais rápido com ele, senão para o vídeo nosso não ficar gigantesco, né? Que é isso daqui, né? Raiz quadrada de x menos 3 e do outro lado x menos 5. Ok? Vamos lá, então. Aqui nós temos x menos 3 ao quadrado, x menos 5 ao quadrado. Inverteu a ordem aqui da anterior, né? Na outra era 5 menos x, né? E aqui, ou seja, o produto notável é o mesmo, só a ordem que vai ser invertida. Mas o resultado será o mesmo do produto notável anterior, tá? X ao quadrado menos 10x e agora mais 25. Só inverteu esse ponto aqui, mas se você analisar o produto notável da que a gente fez anterior, vai ter esses mesmos valores aqui, né? Agora, organizando, ó, do mesmo jeito, ó. Essa parte está positiva, a gente copia ela. X ao quadrado menos 10x mais 25. E passamos o x e o 3 com sinais trocados, né? Então, positivo passa negativo, outro negativo passa positivo. Simplificando aqui, nós temos o quê? X ao quadrado 10x com um x dali, 11x, 25 mais 3, 28. Como houve uma mudança de posicionamento, claro que não vai dar o mesmo resultado, obviamente, a mesma resposta, tá? Jogamos em delta aqui agora, vamos lá, delta igual 11 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 28. Delta igual a 11 ao quadrado é 11 vezes 11, que dá 121. E multiplicamos agora 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2 dá 8. E 3, 11. 11. 112, né? Portanto, delta igual 121 menos 112, 9. Eba. Raiz exata, né? Raiz quadrada exata. Caso não tenham de raiz quadrada exata, vocês vão fazer aquela regra das raízes fatoradas e tudo mais, tá bom? Dessa maneira. Agora, como aqui nós temos 9, isso significa que nós teremos duas raízes, né? Duas. Então, vamos lá. X é igual, B vai vir mais 11, mais ou menos, raiz de 9, 2 vezes 1. X é igual a 11, mais ou menos 3, que é a raiz quadrada do 9.
dividido por 2. Vamos dissociar agora aqui. E nós temos x1, 11 mais 3 sobre 2, né? 14 sobre 2, e nós temos 7. x2, que dá 11 menos 3 sobre 2. 11 menos 3 é igual a 9. 8, né? E 9. Dividido por 2, que nós temos 4. Agora veja o que é que acontece, né? Como nós temos aqui duas raízes, né? O 7 e o 4, nós teremos que fazer a verificação 2 vezes, tá? Sim, 2 vezes. Uma usando o 7 e a outra usando o número 4. Sempre que tivermos duas respostas, x1 e x2, isso irá acontecer, tá? Então, vamos lá, a primeira parte da verificação. X menos 3 igual a x menos 5. Então, nós vamos usar primeiro o x1, né? Porque ela tem x1 e x2. Então, x1 é 7. Nós vamos colocar aqui. Vou colocar até aqui o x1 para lembrar. Aqui também. Menos 3 igual a 7 menos 5. Tem que colocar dos dois lados, tá? 7 menos 3 é igual a 4. 7 menos 5 é igual a 2. Resolveu aqui, resolveu lá. Raiz quadrada de 4 é 2, igual a 2. Então, nesse caso aqui, é verdade. Ou seja, o 7 faz parte da resposta. Confere. Vamos ver agora a verificação com o x2, né? x2 menos 3, x2 menos 5. O valor de x2 é 4, né? Tá aqui. Então, nós temos 4 menos 3 igual a 4 menos 5. Então, aqui nós vamos pegar esse 4 e fazer o seguinte ponto, né? 4 menos 3 é 1. Que radicalzinho mais feio. 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1. Não vão confundir com 1, tá? Raiz quadrada de 1 é 1 positivo. E aí nós temos 1 igual a menos 1. Aí eu pergunto a você, né? 1 é igual a menos 1? Não, não é, né? Esse aqui é positivo e esse é negativo. Portanto, isso aqui é falso. Não serve, tá? Essa não deu certo, porque aqui deu 1, aqui deu menos 1. Então, não confere. O que a gente vai fazer, então? O nosso conjunto de solução, ele vai ter apenas o 7. Que foi o que usamos aqui e deu verdadeiro, ó. O 7 deu verdadeiro, então, solução. O 4 deu falso, não serve, ok? Então, esse aí é o segundo tipo de equação irracional e sempre lembrar que tem que fazer a verificação, tá? Esse é um pouco maior, mas não é difícil, né? Porque vai trabalhar com conceitos que vocês já estudaram também, ok?